Começando a partir de agora mais um 5 Minutos de Fama especial BBB 25, nessa sexta-feira, finalzinho de semana chegando e a gente, claro, naquele modo turbo, naquela correria, hoje aqui nessa edição para falar sobre a eliminação do Mike. Ele saiu da casa finalmente na noite de ontem com 49,12% dos votos. O Mike foi para esse paredão indicado pelo líder Guilherme e nesse paredão teve ainda o Vinícius, que ficou com 48,02% dos votos. Ele foi para esse paredão por um contragolpe do Mike, né? O Mike acabou indicando ele para esse paredão. E teve ainda a Renata, que ficou com 2,86% dos votos. Ela chegou nesse paredão sendo a mais votada pela casa. Ao todo foram somados 120.892.493 votos. Aumentou bastante em relação à saída do João Gabriel. Foi um paredão bastante difícil, foi um paredão que ficou ali, né? A decisão ficou durante muito tempo nas pesquisas entre o Mike e o Vinícius. Às vezes o Mike subia, o Vinícius caía, aí o Vinícius passava o Mike, aí daqui a pouco o Mike passava de novo. O resultado foi esse, né? Tudo por quê? Pelos últimos acontecimentos. Eu acho que tudo que aconteceu nessa madrugada, de anteontem para ontem, acabou definindo, né, muito bem esse paredão. E eu estou me referindo àquela situação toda entre o Mike e a Renata. A gente sabe que ele avançou o sinal, que ele foi um pouco além do que ele deveria ter ido. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas antes a gente fala sobre a trajetória dele, não é verdade? Foi uma trajetória, ao meu ponto de vista, a gente já falou isso aqui muitas vezes nos 5 minutos, foi uma trajetória bastante eu não tenho nem palavras para dizer, porque eu acho que faltou muita iniciativa, eu acho que faltou jogabilidade dele. Era um participante que só queria se mostrar no Sincerão, aí chegava no Sincerão, falava sempre as mesmas coisas, pegou o Diego como alvo, depois pegou o Vinícius como alvo, aí na conversa, né, no bate-papo da eliminação, ele já disse que não tinha nenhum embate com o Vinícius, que era só uma coisa de jogo. Enfim, era um cara que ficou bastante perdido. Eu acho que ele, durante muito tempo, ele pensou que o jogo dele seria feito com o Gabriel, né, que foi a dupla dele que entrou, mas aí a partir do momento que o Gabriel saiu, acho que ele ficou ali um pouco perdido, tentou se aproximar de um lado, tentou se aproximar do outro, os grupos ficavam meio assim com ele. Era um cara até, né, bem aceitável. A própria Vitória falou isso pro Diego, que ele era um cara bastante divertido, que era um cara que ela gostava bastante, mas em termos de jogo era um cara que não tinha opinião própria. Esse elenco teve muito disso, né? Muitas pessoas que não tinham opinião própria, que estavam ali jogando ou pela dupla, ou muito com a dupla, ou então que estavam de Maria vai com as outras. A saída do Mike foi muito rápida, acho que foi a mais rápida dessa temporada. Ele se despediu, claro, de todo mundo, deu até um abraço no Diego, né? Isso eu achei que foi bem legal isso, ele deu um abraço ali no Diego, rapidinho saiu correndo. O que eu também não gostei foi que ele já tinha se cumprimentado, já tinha cumprimentado a Renata, assim que ele recebeu a notícia da eliminação, depois ele cumprimentou todo mundo e saiu correndo. E aí a Renata foi atrás dele, foi correndo atrás dele, né, para dar um beijo nele, deu um selinho muito rápido, mas teve um momento em que ele olhou, ele viu que a Renata estava correndo atrás dele e ele continuou andando, quer dizer, virou as costas e continuou andando. Eu já falei isso aqui, né? Eu acho que ali não tinha sentimento nenhum, eu acho que foi realmente uma questão de jogo, mas nessa reta final ele talvez tivesse pensado que formar casal fosse fazer alguma diferença, ou que ter um relacionamento fosse fazer alguma diferença. Acho que ele deveria ter amadurecido essa ideia na época da Giovana, né? Talvez ele tivesse conseguido ficar até mais tempo no jogo, mas assim, como eu disse, esses últimos acontecimentos, tudo que aconteceu entre ele e a Renata, essa coisa dele ter avançado o sinal, dele ter levado uma chamada ao vivo no programa, eu acho que isso aí pesou bastante. Eu acho que foi assim muito, mas muito determinante mesmo para a eliminação do Mike. E como esses dias são de modo turbo, ou seja, é tudo bastante acelerado, lá no palco com o Tadeu, ele perguntou, né? O Tadeu perguntou para ele a respeito da saída dele. Ele disse o seguinte, abre aspas, não foi uma surpresa para mim, eu já imaginava. Acordei muito tarde para o jogo. Eles dois tinham mais protagonismo do que eu, fecha aspas, disse o Mike, se referindo a Renata e o Vinícius. É óbvio que a Renata e o Vinícius tinham muito mais protagonismo do que ele, né? Isso aí era muito... acho que nem precisava ele ter falado isso, porque a gente aqui fora já tinha feito essa leitura. Ele que permaneceu durante muito tempo como planta. Até depois lá no bate-papo com o Gil, ele falou assim, a pergunta que tinha que fazer, né, para o público poder responder,
ele foi e perguntou assim: vocês acham que a plantinha cresceu? Na verdade, essa plantinha nunca nem vingou. Ele foi um péssimo jogador, na minha opinião. Eu acho que ele perdeu uma grande oportunidade. Talvez sim ele tivesse uma estratégia um pouco melhor, mas a gente não viu ele usando isso e aí acabou dando esse resultado, né? O discurso do Tadeu lá na casa, também acho que é importante a gente falar aqui, foi um discurso em que ele falou uma frase muito interessante. Ele disse que esse é o BBB mais imprevisível de todos os tempos. É óbvio também, né, gente? Mais imprevisível, porque é um elenco que é difícil entregar alguma coisa, é um elenco que, apesar, né, deles participarem muito bem das provas, é um elenco que, apesar de participar ativamente de tudo, não entrega muitos resultados de entretenimento e isso acaba gerando essa imprevisibilidade toda em relação ao jogo. Ele também disse que o indivíduo, né, que é o próprio indivíduo que decide o seu destino no dia a dia. Isso também é verdade, né? Como eu falo aqui também, é dia a dia que o participante vai se mostrando, que ele vai construindo. O Tadeu deu até o exemplo de um tijolinho construindo uma parede. Eu acho que isso faltou muito no Mike. Durante muitos dias ele deixou de utilizar esse tijolinho. E outra parte do discurso do Tadeu também, que ele disse assim, que os erros não definem, mas têm consequências. Quer dizer, os erros dos participantes dentro do confinamento, por mais que se peça desculpa, eles não definem o jogo em si, mas eles têm consequências. E uma das consequências foi o que realmente aconteceu com o Mike. Mas para a gente poder organizar melhor esse principal motivo da saída do Mike, vamos entender direitinho o que aconteceu durante a madrugada de anteontem. Durante a madrugada, eles receberam um cooler, e aí, claro, né? Cooler, bebida, comidinhas, o pessoal não estava com o estômago muito cheio, ou seja, bebida com estômago vazio não são a melhor combinação. E aí o Mike acabou avançando um pouco o sinal em relação à Renata. Ele fez ali algumas brincadeirinhas de mau gosto, mexendo no cabelo dela, ela sempre pedindo para ele parar. Teve uma hora que, durante uma conversa com a dona Joselma, ele acabou puxando a Renata pelo cabelo com força e disse que ela ia ser dele. O Mike, durante toda a noite, ele levou mais de 10 advertências, sendo que não foram todas em relação a esse caso com a Renata. Ele levou advertência por outras situações também, mas ele, além de fazer essa brincadeira, acho que muito sem noção, de puxar o cabelo da Renata, e não foi uma vez só, foram várias vezes, ele também deu algumas mordidinhas nela, enfim, estava bastante alto, né? Estava bastante alterado pela bebida. Depois ele pediu desculpa, no dia seguinte ele pediu desculpa para ela por tudo que tinha acontecido. Ele disse que não se lembrava do que tinha acontecido, ela desculpou, mas claro, acho que ficou aquela situação ali meio estranha, né? Porque beber não justifica fazer esse tipo de ato, ainda mais estando num jogo, ainda mais estando num confinamento, num reality ao vivo para todo o Brasil. É uma total falta de postura, uma total falta, acho que até de comprometimento com o público, né? Então, nessa parte, ele errou feio. Depois disso tudo que aconteceu, eles dormiram, como eu disse, dormiram bem, ficaram tranquilos. No dia seguinte, ele foi e pediu desculpa para Renata, a Renata até aceitou, mas o público aqui fora caiu em cima. A internet acabou se dividindo e aí teve uma parte dos próprios fãs, da própria torcida da Renata, que foi a favor da Renata, disse que estava tudo bem, que enfim, que segue o jogo, né, que não iriam causar maiores tumultos, mas teve uma outra parte também que ficou indignada com essa postura, com essa atitude do Mike, e aí que a própria torcida da Renata acabou se dividindo nesse paredão bastante, porque não gostaram dessa atitude do Mike. O Tadeu, quando começou o programa de ontem, ele fez um comentário, né, ele fez assim na verdade foi mais um comunicado do que um comentário. Ele disse que houve sim excessos por parte do Mike, que os participantes têm que ter muito cuidado com o corpo do outro, né? E que eles viram, né? A produção viu, a direção viu que eles já tinham se resolvido, ou seja, que nenhuma decisão mais drástica ia ser tomada. No meu ponto de vista, eu acho que a direção já sabia mais ou menos a porcentagem da saída do Mike, da eliminação do Mike, e aí é óbvio, não tinha como expulsar ele e eliminar ao mesmo tempo. Eu acho que foi até uma boa jogada da direção fazer esse tipo de coisa, mas na internet o pessoal estava pedindo direto pela expulsão do Mike, que esse comportamento não era um comportamento, enfim, aceitável, né? Realmente, eu acho que ele passou, sim, um pouquinho do ponto. Ela também cedeu muitas vezes, mesmo ela tendo pedido para parar, por muitas vezes também ela pedia para parar e ela dava um beijinho, quer dizer,
2 pesos, 2 medidas. Eu acho que muitas situações precisam ser analisadas sempre olhando os 2 lados da história. Eu acho que, na minha opinião, ele não foi o único errado, ela também errou, porque se ela não queria aquela brincadeira, ok, vamos parar por aqui, vamos se afastar. Amanhã, quando você não tiver mais nesse estado que você tá, a gente conversa aí com a cara limpa, o que é muito melhor. Mas ela também estava ali no embalo, então quer dizer, fica 6 por meia dúzia, né? Isso é no meu ponto de vista. Mas, claro, cada um vai analisar da maneira que for melhor, da maneira que cada um achar de acordo com seus princípios. E isso é super normal. Eu acho que, nesse momento, ela tinha que ter dado um basta, né, para ele e falado, olha só, Mike, amanhã a gente conversa, amanhã a gente continua, vamos continuar seguindo aqui numa boa, amanhã a gente, né, coloca tudo em pratos limpos. Mas não, ela ia lá, dava um beijinho nele. Então, assim, ele teve culpa, no meu ponto de vista, mas ela também teve culpa, né? Eu acho que ela não soube se impor nessa situação. Então a gente também não sabe até que ponto isso também fazia parte da jogada da Renata. Bom, mas diante disso tudo, o que aconteceu, já é página virada, né? Eles já se resolveram, o Mike já foi eliminado, né? Acho que a planta mor da casa já saiu e a partir de agora segue o jogo. Logo depois da saída do Mike, teve prova do líder, uma prova de muita agilidade, uma prova de raciocínio e também de sorte. Foi uma prova dividida em 2 etapas e quem venceu essa prova foi o João Pedro. O João ainda não indicou ninguém para o paredão, isso vai acontecer hoje, porém, os 4 participantes que tiveram o pior desempenho nessa prova, eles votaram entre si, tiveram que se votar ali para escolher um deles, né, para o paredão. E quem foi o participante mais votado foi a Renata. Nessa escolha dos 4 piores, estava o Diego, a Joselma, a Renata e a Vitória. Então, o Diego, a Joselma e a Vitória votaram na Renata. A Renata já está no paredão. Hoje vai ter prova do anjo, o anjo vai imunizar um participante e aí ainda hoje acontece a formação do paredão, que vai ser assim, já tem essa participante, né, que foi a Renata, que já está direto no paredão, o líder vai escolher mais um, ou seja, vai ter mais uma indicação do líder do João Pedro e aí a casa vai votar, ou seja, não sobrou mais ninguém do grupo de lá, né, porque a Renata já está no paredão. O João Pedro é o líder. Será que a casa vai botar, quer dizer, sobrou o João Pedro, né? Mas será que a casa agora, o restante dos participantes, eles vão ter que votar entre si? Eu acho que isso que vai acabar acontecendo, viu? Mas a gente só vai saber logo mais quando tiver essa formação de paredão. E aí a votação vai estar aberta, né? E no domingo sai mais um participante. Ou seja, nunca mais a gente vai dormir, porque a gente agora final de programa, final de reality, é essa correria. E tudo bem, né? Porque é gostoso demais, a gente adora Big Brother e o jogo é isso mesmo. A gente já sabe que os últimos dias, sempre modo turbo, e é sempre isso, um acontecimento atrás do outro. Antes da gente terminar o programa, eu queria deixar aqui toda a nossa solidariedade, né? Todo o nosso carinho, todo o nosso respeito ao Edilberto e à Raíssa. Eles participaram do BBB, dessa edição do BBB. O Edilberto, o Ed, né? Ele é palhaço e também dono do circo, acho que é Onyx, né? O nome do circo é Circo Onyx, e eles tiveram assim, passaram por uma situação muito difícil, porque eles estão em turnê pelo Brasil e eles armaram o circo deles numa cidade chamada Tocantins, em Tocantins, na zona da Mata Mineira. E aí o que aconteceu lá em Tocantins, onde eles armaram a tenda? Teve um baita de um temporal, nessa quarta-feira, no dia 10, o temporal destruiu tudo e acabou com o circo deles, né? Grande parte do circo foi destruída. O Ed mostrou nas redes sociais como é que ficou, né, a estrutura, e a gente olha só como é que ficou lá a parte da lona, a parte da arquibancada. Dá só uma olhada nas imagens. E aí, turma? Aí, ó, caiu o Circo Onyx aqui em Tocantins, hoje dia 10 de abril, temporal, e rasgou mesmo, galera, olha só, turma, destruição total. Destruição. Infelizmente, mas são ossos do ofício, né, galera? Isso acontece, mas se Deus quiser a gente volta. A gente vai se reerguer. Fica todo mundo com Deus. Beijo, turma. Vai dar tudo certo, Ed. Eu acho que com força, com fé, com dedicação,
tudo se reconstrói, tudo se recupera. Tem outro vídeo também nas redes sociais dele, onde ele acha a imagem da santinha de devoção dele. Se eu não me engano, é Nossa Senhora de Aparecida, ela perdeu a coroa, mas ele ficou muito feliz de ter achado a imagem da santinha dele ali nos escombros. Eu acho que o importante é esse. Nos momentos mais difíceis, a gente tem que se apegar à fé, porque a fé é um caminho, é uma força, é uma virtude que a gente precisa ter para a gente poder se reerguer e seguir em frente, né? Então, boa sorte aí para Edilberto e boa sorte para Raíssa. Ainda bem que não teve feridos, ainda bem que ficou tudo bem para eles, e logo logo o Circo Onyx vai estar de volta, levando alegria, levando inspiração para muitas pessoas. O programa está terminando, seguem 7 participantes na casa. A partir de domingo, apenas 6 participantes, e eu volto na segunda-feira com o eliminado, né, de domingo. A gente vai ficar aqui tenso para saber como é que vai ser essa formação de paredão, como é que vai ser essa eliminação do domingo, e eu volto aqui na segunda-feira com todos os acontecimentos, com tudo que está rolando nessa reta final do Big Brother Brasil. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência, e a gente se vê. Até lá!